É exatamente isso que você leu no título, você não leu errado, pode parecer um pouco controverso, pode parecer que é clickbait, pode parecer o que você achar que pareça, mas realmente a ferramenta mais poderosa que vai salvar o seu foco e a sua produtividade no seu dia a dia está no seu celular e ela é grátis. E é só você ativar ela e viver a sua vida com mais naturalidade, com mais foco, com mais intenção e realmente conquistando os seus objetivos dia após dia. Sabe por quê? Porque a gente não consegue focar nas nossas coisas, porque tudo serve para distrair a gente da onde a gente quer chegar. É assim que tem que ser, é assim que funciona, você querendo ou não. Tudo serve para te distrair do que você quer fazer, do seu potencial, do seu real potencial, né? Que você pode de trabalhar, de conquistar os seus objetivos, de te dar uma vida melhor para sua família. Se você não lutar contra as suas próprias vontades ruins no dia a dia, ninguém vai lutar para você. Então tem que ser você com você mesmo. E que ferramenta é essa? Eu nem sei se eu já falei ou não, mas é a ferramenta Não Perturbe do celular. Sim, exatamente. Por que a ferramenta Não Perturbe é tão poderosa? Vou contar a história que eu tive com essa ferramenta, uma história bem rapidinha. Eu estava recebendo ligações que vocês já devem saber, né? Todo mundo já recebe essas ligações ou já recebeu ligação de, sei lá, de operadora, ligação de preso em outro estado, ligação de qualquer coisa, assim, que é sempre spam, é sempre você liga e ninguém atende, esse tipo de ligação. E aí eu tava recebendo essas ligações aí, cada vez mais, cada dia mais, ligava toda hora. E aí tem os momentos, né? Tem momentos que para um pouco, que você percebe que tem uma semaninha ali que fica sem ligar muito, aí depois tem uma outra semana que liga até demais. Só que isso nunca me atrapalhou tanto, sabe? Nunca me atormentou tanto. Quando ligava, eu só desligava na hora e esquecia e focava no que eu tava fazendo de novo. Mas o problema foi quando começaram a me ligar de madrugada. Começaram a me ligar enquanto eu tava dormindo, às 3, 4, 5, 6 horas da manhã. Geralmente eu acordo às 8, às 9, então aquilo começou a me atrapalhar e começou a me tirar dos meus eixos. Aquilo sim começou a me atrapalhar de uma forma surreal e eu comecei a ficar puto com esse bagulho, comecei a perder minha sanidade já. E vocês estão ligados que sono é um bagulho que porra, é um negócio sério, tá ligado? Você não brinca com o sono de quem precisa dormir no bagulho. E aí passaram alguns dias que isso começou a acontecer, né? Me ligando ali de madrugada, e eu acordando de madrugada às 4 da manhã, olhando pro celular achando que era alguma coisa importante, alguma ligação importante, emergencial, e era essas porra desse, sei lá de quem que era, e voltava a dormir, né, ou tentava voltar a dormir. Tinha dias que eu ficava o resto da noite inteira acordado, porque eu não conseguia voltar a dormir, enfim, ficava pensando na vida ali na cama. Só que aí eu parei pra pensar, né, porra, não tem uma forma de resolver isso? Porra, eu não queria desligar meu celular durante a noite porque eu uso o meu alarme ali, né, pra acordar. Não que eu precise essencialmente do alarme, mas é importante pra eu garantir que eu vou acordar na hora que eu preciso acordar. Eu também não achava, eu não sabia se o modo avião funcionava ou não pra esses bagulho, então eu nem ativei o modo avião. Mas aí que eu lembrei do modo não perturbe, né? Por que que eu demorei tanto pra lembrar? Porque justamente eu nunca cheguei a usar, tipo, eu nunca usei tanto, eu deixava sempre as notificações do meu celular apagadas, tipo, no mudo mesmo, nunca gostei muito de ficar pi, 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 todo dia, o dia inteiro apitando ali, então eu gosto sempre de deixar o máximo silencioso possível. Então eu nem lembrava do modo não perturbe. Mas aquilo tava me tirando tanto do sério, né? Que eu fui buscar a solução e achei o modo não perturbe. E, cara, isso mudou o meu sono. Foi tiro e queda, viu? Tiro e queda tanto nessas ligações aí quanto no meu sono. Porque eu comecei a dormir, mano, parecendo um bebê, velho. Não que eu dormi muito, né? Mas eu dormi, voltei a dormir profundamente, tá ligado? Eu acordava bem, acordava e olhava, puta. Caraca, eu dormi bem, eu acordei bem, eu tô disposto e fazia um tempinho que eu não dormia assim, né? Porque era todo dia ligando de madrugada. E aí, beleza, passou esse episódio aí do sono, né? E eu acabei deixando o modo não perturbe ligado no meu celular. Então, eu acabei deixando ali por uns dias, esqueci de desligar. Inclusive, eu lembrei que tava ligado faz pouco tempo. Também não gosto de receber ligação de ninguém. O negócio é áudio e mensagem, e ligação só se for um negócio muito emergencial, então eu quase nunca via. E quando eu via, se precisasse, eu ligava de novo, então era sempre isso. Então o modo não perturbe ficou ligado lá no meu celular, eu ficava trabalhando, tranquilo e tal. E eu comecei a perceber que eu tava mais focado, cara. Eu conseguia passar mais tempo focado, trabalhando em uma coisa
importante, eu comecei a perceber que eu chegava no fim do dia, eu percebia que eu fiz muito mais coisas, do que antes, do que algum tempo atrás. E aí eu comecei a vasculhar, né, que foi isso que aconteceu, tipo, eu não fiz nada, de forma prática, pelo menos eu não lembrava que tinha feito alguma coisa, né. E foi aí que eu lembrei do modo não perturbe, porque eu tinha esquecido que eu deixei ligado, né, eu só deixei ligado ali durante os dias e foi passando, passando, passando. E aí, cara, o modo não perturbe me fez perceber que eu tinha um hábito que era um gatilho, né, que na verdade nem gosto de falar a palavra gatilho, né, mas é justamente isso, eu acho que dá pra forma mais fácil de descrever isso, né, que eu tô aqui trabalhando, né, no meu computador, na minha mesa aqui focado, e quando o meu celular apitava, não apitava na verdade, né, ele só ligava a tela. Quando liga a tela, eu automaticamente dou aquela olhada, né, pra mesa, tipo, pô, apitou alguma coisa aqui, alguma coisa me chamou a atenção na minha visão panorâmica, então eu preciso ver o que que é. Questão de sobrevivência, tá ligado? E aí eu acabava sempre vendo, olhando pro celular e perdendo o foco no meu trabalho. E aí tem aquela história, né, que pra você quando você perde o foco em alguma coisa importante, para você voltar com aquele foco que você tava, principalmente se for o estado de flow, né, que é o estado de maior foco que a gente pode chegar, demora um tempo, acho que é, sei lá, não sei se é 8 minutos, 20 minutos, um negócio assim. Mas é realmente bastante tempo, né, para você voltar para aquele estado de foco muito forte. Agora, imagina a cada apitada ou a cada acendida de tela do seu celular e você olha para ele, você perde tempo de trabalho focado, ou seja, você praticamente perde tempo do seu dia. Imagina esses 8 minutos ou 20 minutos somados ao longo do dia, que você continua fazendo isso, aí perde foco, aí volta, aí perde foco, aí volta. Imagina quanto tempo você perde durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Então, isso é muito poderoso, cara. Quando você senta para trabalhar, você senta para trabalhar. Você não pode ter nada que puxe a sua atenção, que acabe com o seu foco, porque o foco é um negócio essencial, né? Que hoje em dia a gente não percebe mais o quão essencial é, porque tudo rouba o nosso foco, então, como se fosse um negócio normal já, né? A gente tá sempre abarrotado de informação e de coisas aparecendo nas telas e na vida, então virou uma coisa normal, mas não é para ser assim, né? Que a gente normalizou isso por conta do estilo de vida que a internet traz pra gente, né? Que a tecnologia traz pra gente. Mas não é pra ser assim e não deve ser assim, porque isso afeta muito o nosso cérebro, né? Afeta muito a nossa eficiência no trabalho. Depende do trabalho também, mas hoje em dia, né, que muita gente trabalha em casa, que trabalha home office, trabalha, sei lá, freelancer, tem negócios na internet, a gente precisa desse foco e precisa realmente colocar uma atenção a mais nisso, colocar atenção nos nossos hábitos ruins do nosso dia a dia que roubam esse foco, porque não tem como ficar perdendo foco toda hora. Isso caga muito a nossa mente. Por que que eu falo isso? Porque isso aconteceu comigo, né? Até um pouco mais de tempo atrás, né? Desse episódio do Não Perturbe. Eu sempre gostei muito de assistir coisas enquanto eu fazia outras coisas. Então, sempre gostei de assistir live, gostei de assistir vídeo, ou então ouvir música, qualquer coisa que ficasse no meu segundo monitor e me tirasse o foco ali. E como eu sempre gostei de fazer isso, já fazia muito tempo, aquilo virou quase que um padrão na minha rotina de trabalho, né? Eu sempre estava ali assistindo alguma coisa. Enquanto eu não percebesse que isso me afetava muito, ou afetava o meu cérebro de formas assim muito grandes, muito grotescas, eu não ia parar, porque eu não ia achar que realmente faz sentido, né? Enquanto eu não percebesse em mim mesmo, se eu faço todo dia o negócio, enquanto eu não percebesse, eu não ia parar de fazer, porque eu gostava demais de fazer isso. Era uma forma de ter alguma companhia ali enquanto eu estava trabalhando. Só que foi assim que eu comecei a perceber que a minha capacidade mental começou a piorar. E aí foi quando eu tomei a decisão de parar com esse negócio, né? De realmente focar mais nas minhas coisas e deixar de lado esse negócio de multitarefa, né? Não era exatamente uma multitarefa, porque eu não estava fazendo duas coisas na prática, eu não estava ativamente fazendo duas coisas, mas o nosso cérebro ele precisa separar, ele precisa focar em uma coisa ao mesmo tempo. E quando você faz uma multitarefa, você na verdade está
trocando o seu foco muito rápido para as 2 coisas. Então, você não tá focando em nada. Você precisa sempre estar focando em uma coisa, de cada vez, e aí você, na verdade, acha que você tá fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, você acha que tá focando em 2 coisas ao mesmo tempo, e sendo super produtivo por causa disso, mas na verdade o cérebro é incapaz de fazer isso. Então, só depois eu fui estudar sobre isso e fui entender e perceber que aquilo que eu estava fazendo estava me afetando. E realmente a minha memória estava piorando muito, eu não estava mais lembrando de quase nada, eu estava começando a achar que eu já estava começando a ficar com Alzheimer ou com resquícios de Alzheimer. Tipo, era um negócio surreal, assim, eu realmente não lembrava de nada. Palavras normais, assim, palavras fáceis eu não lembrava, então eu ia falar com alguém, ia gravar um vídeo, esqueci da palavra, tinha que ficar meia hora também não, né, mas tinha que ficar muito tempo lembrando da palavra, e aí eu procurava um sinônimo, aí não achava o sinônimo também, não lembrava do bagulho, aí eu ficava puto e não sabia por que aquilo estava acontecendo, né, e foi aí que eu parei de fazer isso todos os dias, parei de assistir live, parei de ver vídeos no YouTube enquanto trabalhava, enquanto fazia outras coisas, e eu vi que a minha memória começou a melhorar, o meu foco começou a melhorar, eu comecei a perceber que a minha capacidade de atenção era muito maior do que eu achava que realmente fosse. Eu comecei a fazer até caça-palavra, esses bagulho na internet mesmo, para, enfim, ajudar um pouco na memória também, ajudar a lembrar as palavras, isso também me ajudou, por incrível que pareça. Então eu fui tomando essas decisões ao longo do tempo, fui tirando o celular da minha rotina, do meu horário produtivo, fui deixando o celular até desligado e para baixo, né? Não desligado, mas no modo não perturbe, que ele é praticamente desligado, e para baixo, então ele não acendia mais quando tinha alguma notificação. Então isso também me ajudou demais, apesar de que é até engraçado, porque mesmo o celular estando no modo não perturbe, estando ali, tipo, do meu lado só para baixo, assim, eu não conseguia nem mexer nele, mesmo assim eu ainda me pegava dando os 2 toquezinhos, assim, no celular pra ele ligar, né, pra eu ver as notificações ou ver, enfim, sei lá, qualquer coisa, a hora. Nem isso eu conseguia fazer, mas mesmo assim o meu cérebro automaticamente fazia, né. Eu sempre chegava lá, tipo, do nada estava aqui meio perdendo um pouco o foco do trabalho, aí eu me pegava só dando os 2 toquinhos, assim, pra ver o celular e ver alguma coisa que tinha ali. Fica muito natural, né, uma ação muito fácil, você olhar ali pro celular, dar os 2 toquezinhos, ver se tem alguma coisa ali, perder o foco, depois voltar pro trabalho e depois demorar um maior tempo pra voltar pro foco, então isso tão natural que chegou a ficar meio inconsciente. Então agora que eu tô lutando contra isso, tô conseguindo tirar isso da minha rotina, né, tô conseguindo tirar esse gatilho. Eu não tô falando só do modo não perturbe desse vídeo, não tô falando só de uma ferramenta de produtividade e foco que você pode usar e pode realizar os seus sonhos e pode focar muito mais nos seus projetos, não tô falando disso, eu tô falando que você precisa dar uma atenção maior para sua capacidade de focar nas coisas e para sua capacidade de tirar os gatilhos da sua rotina que tiram o seu foco. Muita gente hoje em dia já está perdendo essa capacidade de conseguir focar em alguma coisa por mais de 2 minutos, por mais de 3, 5 minutos. As pessoas não conseguem mais fazer isso, porque é tudo muito rápido. Você entra no TikTok ali, aí você vai passar, assiste um vídeo de menos de 1 minuto, aí passa para o outro, aí o outro tem 1 minuto, aí você assiste e daqui a pouco você tá 2 horas ali e nem percebeu. Por quê? Porque você não se focou em nada, você não necessariamente, você não ganhou nada, você não teve nenhuma recompensa ali, você só teve a dopamina barata, que foi de ter várias informações passando na sua tela e o seu cérebro fica maluco ali, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar e você perdeu tempo ali, não tendo focado em nada, quando você poderia, na verdade, ter assistido um vídeo ou, sei lá, lido um livro. Não quero ser esse cara chato que fala pra você ler livro, mas é, é isso, porque essa capacidade da gente focar em conteúdos maiores e conteúdos mais densos e mais profundos que realmente te explicam alguma coisa que vai ser importante para sua vida, foi perdido com o tempo, por causa da tecnologia, por causa das redes sociais, por causa dos vídeos curtos que te entregam uma dopamina muito rápida e barata, que não vai te ajudar em nada, na verdade, e que você vai esquecer depois de 1 hora ou 2 horas que você assistiu aquele vídeo. Enquanto se você assistir uma aula sobre alguma coisa que você quer aprender realmente, que vai te dar alguma habilidade interessante para você talvez mudar a sua vida ou para te ajudar em alguma coisa,
você não vai esquecer, porque vai ter sido um conteúdo muito mais profundo, que vai entrar na sua cabeça realmente e vai fazer as ligações de neurônios ali, ou sei lá o que que vai acontecer. Eu também não sou neurocientista, mas é isso, cara. A gente precisa focar em focar nas coisas que importam. E é isso que eu percebi ao longo dos últimos meses aí na minha vida, que eu também era esse cara que não conseguia focar em muitas coisas, não conseguia fazer uma coisa só de cada vez, até que eu consegui começar a forçar o meu cérebro ou a minha mente a focar em uma coisa só e terminar aquilo e realmente com eficiência, sabe? Ser produtivo de verdade. É assim que a gente consegue ser produtivo, focando naquela coisa que a gente precisa fazer e fazer até terminar, sem ficar pulando de galho em galho, pulando de tarefa em tarefa. Inclusive é sobre isso que o livro A Única Coisa fala também, né? De você focar em uma tarefa, em uma ação, no seu dia, ou na sua semana, ou no seu mês, que vai realmente te trazer algum resultado, que vai te deixar cada vez mais perto do seu objetivo. É uma coisa, uma única coisa, né? A gente tem tantas tarefas no dia que às vezes esquece que o importante, ou às vezes não sabe, né? Ou esquece, ou realmente não sabe que o importante é você focar em poucas coisas e conseguir fazer elas de uma forma eficiente, da melhor forma possível. Não adianta você querer fazer 1000 coisas no dia que você vai fazer todas mal feitas e você vai perder eficiência e aquilo não vai ter servido para nada. Você só vai ter perdido tempo, porque se for alguma coisa relacionada a trabalho ou coisa que realmente precisa ter uma certa qualidade, você vai ter que fazer de novo. Então não adianta, você precisa focar nessa coisa para fazer ela da melhor forma e assim conseguir fazer as outras coisas. Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui e quer recuperar o seu foco, a sua atenção no seu dia a dia de uma forma mais prática, começa a perceber os seus hábitos ou a sua rotina, começa a perceber o que te tira do foco daquilo que você realmente precisa fazer. Quais são os gatilhos que te tiram de um estado de foco e te colocam num outro estado de foco, ou talvez num estado de distração total, que você depois demora muito para voltar para o seu estado de foco inicial. Começa a perceber essas ações, começa a escrever essas ações, encontre formas de diminuir essas ações primeiro e depois você tira completamente, né? Igual eu fiz, né? Primeiro eu coloquei o modo não perturbe no celular e depois de um tempo que eu percebi que aquilo já não era mais tão eficaz, né? Me roubava um certo foco, menos, mas ainda assim acontecia. Aí eu comecei a deixar o meu celular para baixo, né? É uma ação normal, é uma ação pequena, que não parece tão eficaz, mas sim, funciona muito bem. Então é isso que você precisa fazer se você quer fazer essa parte de forma prática. E se você também sempre se pega fazendo multitarefas aí ao longo do seu dia, como eu fazia, por exemplo, também tenta diminuir ao longo do tempo, vai tirando essa segunda tarefa que você faz, que sim, é difícil, é difícil você tirar uma coisa que você gostava de fazer enquanto você faz outra, mas isso afeta muito o seu cérebro. Então se você faz isso, eu te recomendo muito a parar de fazer e focar só em uma coisa. E aí você consegue ter muito mais eficiência no seu dia e você vai chegar no fim do dia e vai perceber que você vai ter sido realmente muito mais produtivo do que você seria se você tivesse fazendo aquela outra tarefa ao mesmo tempo. Então é isso, ative o modo não perturbe na sua vida, não só no seu celular, mas nas coisas, nas suas tarefas do dia a dia aí. Sempre tenha esses momentos de foco total em uma tarefa, em uma ação que você acredita que seja importante para você, e perceba aí as mudanças que isso vai fazer na sua capacidade mental, de memória, de atenção, e você realmente vai perceber que isso vai mudar muito ao longo do tempo.